Olá pessoal, aqui é o professor Diego Leão para mais uma aula de Geografia para o sexto ano e revisão para a primeira série do ensino médio. Hoje nós falaremos da segunda parte da aula de orientação e localização no espaço geográfico. Vamos rever o que nós falamos na aula anterior? Nós falamos da orientação e localização através dos pontos de referência. Pontos de referência que são construções do espaço geográfico, pode ser um estabelecimento comercial, uma praça, enfim, algum elemento da paisagem que ajude alguém a localizar o endereço. Então, um exemplo, eu moro na Avenida Rodrigues Alves, quadra 5. Todo mundo conhece a Avenida Rodrigues Alves, que é a avenida principal da cidade, mas talvez não saibam o número das quadras. Mas se eu disser que moro na quadra da Casa do Biscoito ou da Igreja Universal, fica mais fácil para as pessoas localizarem por conta desses dois estabelecimentos. Então pode ser um ponto comercial, pode ser uma praça, enfim, alguma construção que torne aquele lugar conhecido. A gente falou também da orientação pelos astros, porque nem sempre o ser humano fez intervenções modificatórias no espaço geográfico, né? Então, no tempo dos homens primitivos, onde a modificação era quase inexpressiva, eles se orientavam pelos astros. O Sol é um astro. Então, durante o dia, eles se movimentavam através do movimento aparente que o Sol faz no céu. O movimento é aparente, né? Vocês sabem muito bem, porque na verdade quem se movimenta é a Terra, fazendo rotação e translação. Mas aí, no caso, principalmente do movimento de rotação, a gente vai ter o efeito aparente do Sol nascer de um lado e se pôr do outro, né? Nascer no leste, que a gente posicionaria à direita do corpo, lembram? E se pôr no oeste. Além disso, a gente falou também da orientação através da constelação Cruzeiro do Sul à noite. E aí, essa combinação, né, de pontos nos deram os pontos cardeais. Belezinha, pessoal? Foi isso que a gente falou no primeiro momento, na nossa primeira videoaula. Fica a dica, a partir de agora, né, nós vamos entrar no conteúdo da aula de hoje, anotar. Isso vai ajudar vocês a entender a matéria, a compreender melhor e principalmente ajudar na resposta das atividades. Vai facilitar. Você não vai precisar ficar vendo esse vídeo 2 ou 3 vezes mais para conseguir responder. Fica a dica do professor aí. Beleza? Então, a Rosa dos Ventos, nós já tínhamos visto na aula anterior, mas vamos retomar. A gente tem uma diversidade de pontos de direções que são nomeadas por siglas aqui. Nós vimos os pontos cardeais, ó, esse eixo principal que liga o N do norte ao sul, e esse eixo aqui, onde nós temos o E, que está representando leste, volta, e o O, que está representando o oeste. E aqui a descrição deles, rapidamente, onde norte, que pode ser chamado de setentrional ou boreal também, né? O sul, que pode ser chamado de meridional ou austral. O mais importante para nós, o leste, que é o referencial aproximado do nascer do sol e que pode ser chamado de oriente. E o oeste, que é o nosso referencial de onde o sol se põe e que pode ser chamado de ocidente. Certo? Vamos seguir. Vocês vão fazer essa atividade. Então, nesse momento, pausem o vídeo. Pronto, vamos voltar. Atividade feita. Vamos falar das coordenadas geográficas, que é uma outra forma de localização. Esse sistema usa linhas imaginárias, por isso que quando nós trabalhamos com um mapa,
seja o mapa mundi, seja o mapa do Brasil, de uma cidade, nós vemos um conjunto de linhas que se cruzam e que são traçadas e que no final a gente tem medidas em graus e o cruzamento desses graus, dessas linhas, formam um endereço, que são as coordenadas geográficas. Elas são conhecidas como latitude e longitude. Mas calma, a gente vai entender quando eu falar agora das linhas imaginárias qual é qual. Não se preocupem. Agora, mais uma atividade. Para aí e anota isso. Pausa o vídeo. Retomando, vamos falar do primeiro tipo de linha, os paralelos. São linhas que cortam horizontalmente a Terra, no sentido leste-oeste. Então, sentido leste-oeste é esse, ó, da direita para a esquerda da tela. A principal é a linha do Equador, essa em vermelho que está com o nome aqui localizado. A linha do Equador divide a Terra ao meio em hemisférios. O significado da palavra hemisfério já está aqui, ó. Hemisfério significa metade. Hemisférios, metades. Quais hemisférios? Norte e sul. Por exemplo, olha aqui o Brasil que está identificado. Mais de 90% do território brasileiro está no hemisfério sul. Uma pequena parte do território brasileiro aqui no norte do país fica no hemisfério norte, tá? Isso vocês podem ver com mais detalhes nos mapas aí. A linha do Equador define a coordenada geográfica chamada latitude, que eu vou falar na sequência aqui, ó. O que é a latitude? Ela é a distância em graus em relação à linha do Equador. Se é distância, aqui a reguinha para medir. É lógico que no mapa a gente usa a régua, né? Mas em dimensões normais, não. Lembrando que o mapa ele é reduzido, né? E nós vamos falar disso numa aula mais para frente, que é sobre a escala. Ele é uma medida em graus que vai de 0 a 90, norte ou sul. Então, se são dois hemisférios, linha do Equador para o norte eu vou de 0 a 90, linha do Equador para o sul eu vou de 0 a 90. E essa informação é muito importante. A latitude determina o clima. Por isso, quanto maior a latitude, mais frio. Por que isso? Vamos ver no mapa seguinte, na imagem seguinte. Olha aqui, ó. A linha do Equador está aqui. E aqui onde está em azul no topo da imagem, eu tenho o Polo Norte. E na outra extremidade, quase não aparecendo, o Polo Sul. Os polos são frios normalmente, não é? O que vocês já ouviram falar é que eles são frios. Aqui eu falo também de outras linhas imaginárias, que são os trópicos. Nós temos dois trópicos. Um que é o de Câncer, que está localizado a 23 graus aproximadamente, né? Aqui no hemisfério norte. Ó a linha do Equador. Aqui é norte, aqui é sul. Então, trópico de Câncer no norte e trópico de Capricórnio a 23 graus no hemisfério sul. E aí eu coloquei uma referência que eu gosto de usar, né? A palavra trópico lembra tropical. Tropical faz referência a um clima. E normalmente o clima tropical é quente. Então toda a área que se estende de um trópico a outro, tendo a linha do Equador dividindo ao meio, né? É a parte mais quente da Terra, onde o calor é maior e por mais tempo durante o ano. Isso por conta da inclinação do eixo da Terra e da distância que os raios percorrem para atingir a superfície, né?
levando em conta que a Terra tem a sua forma arredondada. Então, nos polos, por exemplo, os raios levam uma distância maior e tem dificuldade de atingir, certo? Então, essa divisão feita aqui das cores, elas servem para a gente identificar a variação de temperatura na Terra, onde no laranja, que é o tropical ou intertropical, esse inter é de interno, então dentro dos trópicos, a gente tem a área mais quente. Em verde, zona temperada norte e zona temperada sul, onde nós temos um clima mais ameno. A palavra ameno, um clima ameno, ele não é nem tão extremo para o calor e nem tão extremo para o frio. E na área azul, aqui, Polo Norte, e aqui Polo Sul, que eu usei como referência, né, que indica um clima frio. Ok? Então, bora para mais uma atividade. Pausa o vídeo aí. Então, como vocês já terminaram, vamos prosseguir falando agora sobre os meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul. O único que tem nome é esse carinha principal aqui, que está no zero, que é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich divide a Terra em hemisfério aqui, ó, oriental, que a gente já falou lá no primeiro slide, que oriental é sinônimo de um ponto cardial, vocês vão ter que descobrir. E ocidental é sinônimo de outro ponto cardial, vocês vão ter que descobrir. Beleza? Ele determina, o meridiano de Greenwich, a longitude. A longitude, que é a outra coordenada geográfica, ok? Então vamos lá. O que é a longitude? Distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich, onde ele é zero, então ele vai de 0 a 180 para leste e de 0 a 180 para oeste. E ele determina os fusos horários. É por isso que você vai olhar no seu relógio agora e olhar as horas e imaginar que lá no Japão são 12 horas do dia seguinte. Essa diferença de horários é determinada pela longitude. E é por isso que nós temos os fusos horários. Ok? Eu acho que é isso, né, pessoal? Vamos lá. Tem mais uma atividade aqui. Então, pausa o vídeo e anota. Voltamos. E, para concluir essa aula, como funciona esse sistema aqui, né? As linhas, olha esse mapinha. A gente tem em preto destacado na horizontal, traduzindo deitado, a linha do Equador, aqui, ó. E nós temos na vertical, traduzindo em pé, o meridiano de Greenwich. Esses pontos, essas letras, são determinadas localizações na Terra que servem como base para a gente localizar um ponto. Então, por exemplo, olha aqui o A. Vamos pegar o A como exemplo. Se eu for localizar ele primeiro na horizontal, deitado, como a linha do Equador, eu tenho a latitude. É simples, ó. Você pode pegar com o dedo, ó. Eu vou fazer com o mouse aqui. Você vem e vai na direção da linha mais próxima. Ele vale 20. Aqui está colocando menos 20, porque o sul é considerado negativo, mas a gente pode nos referir como 20 graus sul, mas em alguns casos ele vai aparecer negativo. Agora, esses 20 graus sul equivale a quanto de longitude? Ó, a linha da longitude é essa, vamos subir lá no topo, e aí ele vale menos 60. O menos na longitude é o oeste, tá? Então, o ponto A equivale a 20 graus sul e 60 graus oeste. Vamos ver se é isso que está aqui na sequência.
Olha lá. Latitude menos 20 graus ou 20 graus sul, longitude 60 graus ou 60 graus oeste. Então vocês vão agora olhar e vão marcar aí no caderno os demais pontos, o B, o C, o D e o E. Então pausa aí e faz esse exercício como eu fiz com o A. Voltamos e agora aqui a gente traz as respostas para você conferir. Ok? E aí, pessoal, todos os pontos da superfície terrestre se localizam em 2 hemisférios. Então, por que isso? Porque a localização ela é dada em latitude, então na horizontal, como referência à linha do Equador, e a longitude na vertical, como referência ao meridiano de Greenwich. Só que tem alguns casos, como o Brasil, por exemplo, que se localiza em 3 hemisférios, porque o Brasil tem uma pequena parte no norte, a maior parte no sul e ele inteiro no oeste. E eu posso pegar outros exemplos, mas aí isso fica para uma próxima aula. Então, obrigado e encerro por aqui. Tchau!